E aí, pessoal, ele está entre nós. A esperança de gols do Grêmio chegou em Porto Alegre e nós vamos falar sobre isso. O que aconteceu no aeroporto, na chegada dele, nós vamos contar para você. E vamos também fazer aqui uma comparação. O que aconteceu na janela de janeiro de 17, o ano que o Grêmio ganhou a Libertadores. Você já parou para comparar? Nós vamos fazer isso para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Segunda-feira é dia de exercício, mesmo que seja carnaval, tá na hora de retomar o seu exercício. E aqui tem o New Sport do Viva Mais Vida, ele te dá performance, ele te dá conforto e ele te dá preço, custo-benefício fantástico. Então, entre agora na descrição do vídeo, entre no site do Viva Mais Vida e ali escolha o seu tênis. Tem para passeio, tem para performance e tem até para sair. Viva Mais Vida. O dia que você conhecer, você não vai comprar outro tênis, tá? Vai por mim, você não vai comprar outro tênis. Conheça o Viva Mais Vida. Gente, dois assuntos que eu separei aqui. O primeiro, a chegada de Diego Costa. O centroavante contratado pelo Grêmio está em Porto Alegre. Chegou hoje pela manhã, bem cedo. Estou vendo aqui algumas imagens. Vou botar aqui para vocês, porque o nosso parceiraço, o Diogo Rossi, esteve lá. O Diogo que está brilhando hoje na Band, o canal dele no YouTube bomba também. Baita cara, amigo da gente, meu parceirão e também parceiro aqui, os canais são parceiros. O Diogo Rossi esteve lá e contou um pouco pra gente de como foi o bastidor disso, né? E a torcida não foi, mesmo que se tivesse anunciado que era para ir. Lembrando que o Grêmio no ano passado fez todo um trabalho de anúncio do Soares. No caso do Diego Costa não teve muito isso, tá? Existe um certo cuidado com isso, e o Diego chega para ser o jogador, o centroavante do Grêmio, né? A imprensa foi lá, acompanhou, a imprensa identificada também, mas a torcida acabou não indo. Nesse momento, gente, chega o centroavante. O Grêmio está jogando mal. Tá? O Grêmio está muito mal dentro do campo. Nós temos que começar a entender como vão ser os caminhos e apoiar o Grêmio. Claro que nós temos que ser vigilantes, e eu sou muito vigilante, e eu critico muito, e acho que essa é, infelizmente, a minha função de ter que a todo momento estar lembrando coisas para deixar o Grêmio sempre vigilante. Mas tá na hora da gente começar a ler também como vai ficar isso. Porque o Grêmio é o Grêmio. O Grêmio hoje é de todos. O Brum, o Diego Costa, o Guerra, o Renato. Esse é o Grêmio que vai nos defender. Então, nós temos que, nesse momento, tentar entender. Chega Diego Costa com uma ideia de reposicionar o centroavante de referência lá na frente, forte, alto, que nos últimos anos não foi bem, mas é preciso dizer que ele nunca foi titular. Ele chega no Grêmio pela primeira vez no Brasil como o protagonista. Ele não chegou assim no Atlético e ele não chegou assim no Botafogo. No Grêmio, ele chega como protagonista. Ele é um cara brigador, ele é um cara que tem essa coisa de lutar muito pelo resultado, e isso é muito importante para o Grêmio nesse momento. Muito importante para o Grêmio nesse momento. O Grêmio precisa desse perfil. Quem tinha esse perfil, e foi muito bem aqui neste quesito, foi o Diego Souza. Eu acho que ele se equipara bastante ao Diego Souza, no sentido de briga dentro do campo, de luta, de ser um cara que não aceita desaforo. Esse ponto eu acho muito importante. O Grêmio mudou de patamar. Nós temos que ter essa consciência. O Grêmio não é o Grêmio do Soares. O Grêmio agora é um Grêmio que está tentando se reconstruir. Eu fiz um exercício, tá, dentro disso, para tentar entender como foi o início de temporada do Grêmio 17. O Grêmio vinha do título da Copa do Brasil. Ali teve aquela transição para perder, acabou perdendo o Bolanhos, que não era titular. Não era titular. Era um bom jogador, um jogador valorizado, mas não era o titular. O resto fica. Depois o Grêmio perde o Wallace e perde também o Pedro Rocha, tá? Ali naquele período do meio do ano. Mas o Grêmio repõe também.
Sabe quantos jogadores o Grêmio contratou? O Grêmio contratou o Paulo Vitor para a reserva do Groy, o Léo Moura para a reserva do Edilson, o Bruno Cortez, que acabou sendo o titular da lateral esquerda no lugar do Marcelo Oliveira, o Bruno Rodrigo para compor a zaga, o Michel, veio por empréstimo, o Léo Gomes custou 300 mil, o Michel, que lembra do volante, que acabou sendo titular, né, em alguns momentos, pagou pelo empréstimo, o Gata Fernandes, o Lucas Barrios, o centroavante, o Cícero, o Christian, aquele volante, também jogou um jogo, o Jael, o Beto da Silva, o paraguaio, e o Arroio. Jogaram, o Grêmio gastou, olha que loucura isso, o Grêmio gastou, tô fazendo a soma aqui, Beto da Silva 1.300.000, Gata Fernandes 1.500.000, Michel 340 mil custo do empréstimo, e o Léo Gomes 300 mil custo de compra, o lateral direito. O Grêmio gastou, então, 3 milhões, um pouquinho menos de 3 milhões e meio de reais para fazer praticamente o grupo de reservas. Porque desses aqui, titular não tem nenhum. O Jael foi... Não, o Barrios foi titular, porra. Veio sem custo. Sem custo. Só que o importante é que todos ajudaram. Prestem atenção, todos ajudaram. O Léo Moura ajudou muito. O Cortez foi titular. O Cortez é titular também. Então o Cortez é titular. O Cícero ajudou. O Jael ajudou. Uns não jogaram. O Gata Fernandes quase não jogou. O Arroio quase não jogou. O Beto da Silva não jogou. Léo Gomes foi uma belíssima contratação. Acabou se lesionando. Só que foram 11 caras. Hoje o Grêmio tem o Soteldo, boa contratação. O Dodge, uma contratação de grupo, no nível de muitos dessas aqui. O Diego Costa e o Marquezinho, titular. Então o Grêmio tem 3 titulares contratados e um de grupo. E o Grêmio tá precisando de número. Nós precisávamos desse número aqui, 11 números, 11 jogadores. E muitos jogadores aqui, que estão aqui hoje, desses contratados, seriam titulares absolutos do Grêmio hoje. Muitos deles. Mas é interessante a gente fazer a comparação, porque ali o Grêmio perde o Wallace e perde o Pedro Rocha, mas ali tu não tinha o diferente, né? Tu tinha um time muito bom e de ótimos jogadores, mas tu não tinha o cara que saía, que era totalmente fora da curva. Muito interessante isso, tá? Muito interessante essa comparação aqui. Porque jogadores de grupo. E o Grêmio tá precisando hoje de grupo. E claro, né? Em 2016, nós tínhamos vencido a Copa do Brasil. Em 2023, o nosso título foi ser segundo no Campeonato Brasileiro. Interessante a gente ir avaliando e fazendo comparações, né? Olha só, o Grêmio ganha a Copa do Brasil, ou seja, se posiciona bem e contrata 11 caras. 11 caras. Uma avaliação mais real do momento do Grêmio. Não é à toa que depois o Grêmio foi campeão brasileiro. Muitos desses jogadores aqui acabaram depois fazendo renovações de contrato mais no futuro, como Paulo Vitor, caríssimas. E ali os erros. O erro não foi trazer o Paulo Vitor para a reserva do Groy. O erro foi ter feito depois um contrato absurdo com o Paulo Vitor e colocado como titular. Mas é depois, né? Léo Moura foi muito bem também. A grande maioria desses jogadores aqui foram bem. Conseguiram compor. Lembrando, Paulo Vitor veio sem custo, Léo Moura veio sem custo, Bruno Cortez veio sem custo, Bruno Rodrigo veio sem custo, Lucas Barrios sem custo, Cícero sem custo, Christian sem custo, Jael sem custo. Jogadores que o Grêmio teve criatividade para contratar. Eu não estou dizendo que nenhum desses aqui é craque, nenhum desses aqui é. Depois da renovação é que os negócios, eles trataram eles como craques. Agora, na vinda, não. Então, interessante a comparação. Agora, gente, nós temos que torcer.
Chegou a hora de torcer. Não tem muito o que fazer, tem que torcer. O Grêmio já está meio que definido. O Duqueiroz está chegando aí também. Nós vamos ver como é que vai ser a chegada dele e a confirmação, que deve sair hoje. E confirmando o Duqueiroz, o Grêmio vai ter aí uma análise mais... Nós vamos fazer uma análise hoje, no Papo de Gremista para Gremista, do grupo do Grêmio. Porque faltam, nesse momento, 4 dias para fechar a janela. A janela não, a data de inscrição do Campeonato Gaúcho. Depois, nós vamos ter. Hoje tem Papo de Gremista para Gremista. Hoje vamos fazer às 8 horas da noite, o pessoal poder curtir o carnaval mais tarde. Tá bom? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.